De maneira simples e resumida. Depois aqui eu vou disponibilizar esse slide para vocês, vou jogar lá no grupo lá para quem quiser ler com calma ele aqui, tudo certo. Mas de maneira simples, partindo de um começo aqui, a palavra câmbio significa o quê? Troca. Somente isso. É você trocar uma moeda pela outra. E a taxa de câmbio, ela é o preço, o custo de uma moeda em relação à outra. Basicamente, de maneira simples, é isso aí. Esse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês é o gráfico do USD-BRL. Hoje ele já ultrapassou ali os 5,50, já chegou a custar até 6,30. Mas aí fica uma pergunta muito interessante, né? O que é que fez o nosso real se desvalorizar tanto? Ou melhor, o que é que fez o dólar se valorizar tanto nesses últimos 15 anos? O que é que causou isso? E vocês fizeram aí ótimas perguntas, a gente vai entender justamente tudo isso aí na aula de hoje. Primeira coisa, o mercado cambial ele facilita muito a troca de moedas ali entre comerciantes, investidores, viajantes, governos, bancos centrais e várias coisas aí. Então, se não fosse essa taxa de câmbio, nós não saberíamos quanto os bens e serviços e ativos financeiros custam em outros países. Porque de maneira muito simples, a taxa de câmbio ela vai permitir que a gente faça uma comparação de um ativo internacional na nossa moeda aqui, no nosso realzinho, no Brasil aqui. E aqui eu já faço uma pergunta para vocês, né? Quanto que custa, por exemplo, uma ação de uma empresa tipo a Apple nos Estados Unidos? Se vocês derem uma olhadinha na cotação aí, vocês vão perceber que ela está custando mais ou menos uns 270 dólares. 270 dólares. Ok, mas qual a taxa cambial? Porque é 270 dólares lá nos States, lá nos Estados Unidos. Mas quanto o dólar está custando aqui no Brasil? E eu vou dar um exemplo aqui de 5,20. Vamos supor que ele está custando aqui mais ou menos 5,20. Show! Então agora a gente já consegue comparar e ter uma noção ali de quanto custa uma ação nos States, traduzindo, né, para nossa moedinha aqui. A gente já sabe que para eu comprar uma ação da Apple que custa 270 dólares, eu preciso ter mais ou menos 1.400 conto. Já vem na sua cabeça de maneira automática. Então essa relação cambial ela é muito importante para a gente poder entender quanto custa cada coisa fora do país. Esse mercado cambial ele é muito utilizado pelas empresas que fazem hedging. Para quem não sabe o que é hedge, é nada mais nada menos que uma proteção. Aquelas empresas que estão se protegendo. E eu vou dar um exemplo aqui de uma exportadora de uma empresa muito grande, tipo a Vale, né? Vamos dar um exemplo aqui da Vale. Vamos supor que a Vale vai exportar minério de ferro para os Estados Unidos. Obviamente que ela vai receber esse pagamento em doletas. Digamos que ela vai receber ali mais ou menos $1 milhão no pagamento. Porém, essa empresa que comprou esse minério de ferro, ela disse que só vai pagar a Vale daqui a 30 dias. Aí fica uma pergunta, qual o risco que a Vale corre ao receber esse $1 milhão em pagamentos daqui a 30 dias? Quais seriam os riscos dessa operação para a Vale? Muito simples. O risco é que daqui a 30 dias o valor do dólar pode mudar. Ou o valor do real também pode mudar. Digamos que o dólar está custando agora míseros R$5. Para ficar fácil aqui a gente fazer conta de padeiro. Está custando aqui 5 conto. A relação de uma moeda com a outra ali, né? Diz que o dólar aqui no Brasil custa R$5. Se a Vale vai receber 1 milhão daqui a 30 dias, isso quer dizer que ela vai trocar esses dólares por reais. E ela vai transformar esse $1 milhão em 5 milhões de reais. Mas aí vem outra pergunta. E se por acaso esse dólar cair para R$4 nesse período? Se por acaso o dólar derreter? Esse 1 milhão de doletas, com essa variação, não vai ser mais 5 milhões. Agora vai ser 4 milhões. É o mesmo dinheiro, ela vai receber o mesmo milhão, é o mesmo pagamento, o pagamento não mudou, mas o que foi que mudou? O valor da moeda. Então, o grande risco dessa operação, de quem está exportando alguma coisa para nacionalizar o capital e trocar pela moeda, é isso. É do dólar se valorizar ou o real desvalorizar, né? E vice-versa, porque poderia ser o contrário também, né? Ela poderia ali, o dólar podia partir de 5 para 6 e em vez de ela lucrar ali 5, ela ia lucrar agora 6 milhões e ganhar ainda mais com essa operação. Só que o objetivo da Vale não é ganhar dinheiro com esse tipo de operação, com essa variação cambial. Assim como foi o caso da Perdigão lá em 2007. A Perdigão em 2007 ela quebrou justamente por conta disso, porque ela estava ganhando mais dinheiro com a variação cambial do que vendendo o seu franguinho lá, né? Ela estava ganhando mais lucros operando o mercado do que com as suas operações como empresa. Só que aí veio o quê? 2008, crise do subprime, eles não estavam esperando isso. Eles acreditaram na cabeça dele que essa crise nos Estados Unidos ia fazer o dólar afundar e que o real ia explodir para riba. O dólar ia perder muita força e o real ia ficar muito forte. Só que não.
Foi ao contrário, né? Aconteceu ao contrário. E qual foi o problema? É que eles estavam muito alavancados, de mão cheia, carregado, e eles quebraram. Quebraram justamente por isso. Ele fazia isso com o objetivo de ganhar grana de outra maneira. Eles esqueceram de ganhar como empresa e queria ganhar grana somente o quê? Operando, somente com a variação do câmbio ali. Mas aí fica a pergunta. Já que temos essa variação cambial diariamente, o que é que a Vale pode fazer para ela proteger esse capital? É simples. Ela vai aonde? No mercado futuro. Vai no mercado futuro e automaticamente ela vai apostar na queda do doleta. E é aqui que a gente entra. É aqui que a gente começa a se divertir. Os traders de elite, os filhos do poste lá. Então, se o real se valorizar e o doleta sair ali de 5 para 4, ela vai estar perdendo no pagamento, porque ela vai receber menos. Só que em compensação ela está vendida no mercado futuro. Então essa operação vai dar um lucro para a Vale ali e no final vai ficar elas por elas, porque ela apostou na queda, de fato o mercado caiu e tá tudo certo. Ela perdeu em mercadoria, perdeu em valor de mercadoria, só que ganhou na operação, na variação cambial. E é claro também que ela poderia fazer o quê? Ao contrário, ela poderia se alavancar. E nesse caso, o dólar subir. Então ela ia fazer o quê? Ela ia comprar dólar e ia ganhar tanto na mercadoria quanto na operação. Só que o problema é que isso é muito arriscado. Porque se por um acaso o dólar cair, ele vai levar fumo nas duas pontas. Tanto na mercadoria quanto na operação. Aí seria um double loss, né? Seria um loss duplo que ela iria acabar recebendo. Por isso que o dólar se movimenta tanto. Outra opção para a Vale é o quê? Ao invés de ela fazer esse hedge, ela podia acertar o pagamento já pensando nessa variação, já pensando nesse contrato futuro de dólar. Então vamos supor que ela vai receber ali o mesmo $1 milhão, só que para ela não perder essa variação, ela fala o quê? Opa, eu vou receber esse $1 milhão, mas eu quero que a gente acerte ele no contrato de dólar futuro daqui a 30 dias. Por exemplo, o WDO V26, eu quero que a gente acerte no WDO V26, e aí o que é que vai acontecer? O valor da Petax mensal do dólar vai ser o valor que ela vai receber. Justamente por isso que nós temos a Petax diária no dólar. Ele vai dando a Petax diária e no final do mês a gente tem a Petax mensal, que é onde ele pega todas as Petax diárias, calcula tudo, faz uma média e aí sai a Petax mensal. As empresas, elas vão receber seus valores baseado o quê? Baseado nesse fechamento. É justamente por isso que no final do mês, o dólar ele sempre dá uns movimentos meio mal assombrados. Porque cada um está ali defendendo os seus próprios interesses. Então, tem empresa que quer que o dólar fique mais baixo porque a dívida da empresa fica mais barata. Já tem empresa que quer que o dólar fique mais caro porque aí o recebimento dessa empresa vai ser bem maior. E tem nós aqui que está no meio da bagaça, querendo pegar 10 pontos por dia, brigando com toda essa galera, buscando um martelo invertido, acreditando que vamos ser felizes nesse mercado. Mas, né, geralmente essas empresas elas preferem se proteger, preferem proteger o seu capital, porque querendo ou não, ela acaba ganhando nos dois lados. Mas aí temos uma coisa bem interessante, que toda a variação cambial ela é composta por duas operações simultâneas. Então, digamos que eu tenho ali esse mesmo R$1 milhão e eu quero trocar por dólares. Muita gente chega na casa de câmbio e fala o quê? Ops, quero trocar esse dinheiro aqui, quero trocar esses reais por dólares. Mas não é isso que acontece, não é uma troca de moeda. Nesse momento ali, o que é que vai acontecer? Vai acontecer duas operações, porque você vai vender os reais e você vai comprar os dólares. Ou seja, eu preciso me desfazer da moeda, essa moedinha que eu tenho aqui, a moeda original, para poder comprar a moeda do país que eu quero, a moeda que eu estou pretendendo comprar. E aí fica uma pergunta, imagina agora se todos os brasileiros agora estão ricos e todo mundo agora virou turista e quer conhecer a Disney. Imagina, para o cara viajar, o que o cara vai ter que fazer? O cara vai ter que pegar toda a grana que ele tem, a grana do país que ele tem, e vai fazer o quê? Vai vender. Vende os reais, compra dólar. Só que quando isso acontece, nas duas operações simultâneas, como eu falei, tem uma consequência. Porque se você está comprando reais ou comprando dólares, você está vendendo reais. Então você está afundando nossa moeda aqui. Mas eu só fui viajar. Mas para viajar, você acabou de afundar o Brasil ali, seu sacaninha. E aí, vamos lá. Quais seriam as variáveis que afetam o câmbio? Eu vou citar só algumas aqui, como eu falei. Só algumas, mas eu já adianto que falar de variação cambial é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque a gente não consegue ter com exatidão o que é que está fazendo aquele movimento na moeda. Por exemplo, nosso presidente aqui ele pode falar alguma groselha e nossa moeda derreter ou subir.
uma lei que pode ser aprovada lá em Brasília e fazer o câmbio oscilar, a gente não sabe. Uma crise internacional que pode afetar o câmbio e fazer a moeda oscilar, então tudo isso pode acontecer. Até o simples fato de uma empresa fazer um hedge bilionário pode movimentar o câmbio, como foi o exemplo que eu dei aí da Vale. O BC pode acordar meio virado, vou fazer um swap cambial, movimentar o dólar, como aconteceu no final de 2024, na virada ali, que o dólar estava movimentando 60, 70 pontos todo dia ali, em uma única vela. Então não tem como a gente explicar essas coisas, porque o câmbio ela é a representação da oferta e da demanda da moeda brasileira ou da moeda global. E nem sempre a gente vai conseguir explicar o que afetou as curvas da oferta e da demanda. Mas existem algumas variáveis fundamentais para a variação do câmbio no médio prazo, que eu separei aqui para a gente trocar essa ideia. Primeiro de tudo, é o aspecto econômico, como atividade de inflação. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Imagine que eu vou entregar $1 milhão para você. E você precisa escolher entre 2 países para poder investir essa grana. Lembra que quando eu falo investir, eu não falo você pegar esse dinheiro e colocar na bolsa não, pô. Eu falo investir na maneira de empreender. Você montar um negócio e fazer a economia daquele país girar. Então você tem 2 opções. A primeira opção é um país mais estável, uma política sem corrupção, que tem o crescimento econômico no longo prazo, a inflação está controlada, está indo tudo certinho. E para resumir, o segundo país é isso aqui, ó. Nós temos a Venezuela. Qual dos 2 países você escolheria para investir seu capital? É claro que a gente sabe que nos 2 países tem grandes oportunidades, né? E se você for um cara que tem uma mente aberta, uma visão diferenciada, você vai conseguir aproveitar as oportunidades em qualquer lugar. Só que normalmente o investidor ele sempre vai escolher o primeiro país, porque ele está escolhendo onde que ele vai colocar a sua grana em risco. Então, o crescimento econômico é o que faz o lucro subir, é o que faz o movimento das empresas ali. E nesse país, a inflação está estável, isso já garante uma proteção sobre a desvalorização da moeda local. A inflação elevada, ela pode destruir o valor da moeda, que foi o que aconteceu com a gente aí há pouco tempo. A gente pode destruir o valor da nossa moeda. Então, eu vendo $1 milhão e compro R$1 da moeda que eu quero. A inflação desse país começou a subir agora, começou a dar problema. A inflação subiu. Pega o dinheiro e manda embora. Vamos fazer o processo ao contrário. Porque se a inflação sobe, eu estou perdendo grana. Então eu vou desvalorizar meu dinheiro. Pega tudo bonitinho e vai-se embora sem medo de ser feliz. Para a gente entender um exemplo aqui, ó. A gente tem esse slide 4 aqui, onde eu falei para vocês que era o USD-BRL. Como vocês podem ver aqui, uma das coisas que fez o nosso real desvalorizar, além da crise que teve em 2015 e 2016, foi a inflação. A inflação quebrou nós, porque enquanto nos Estados Unidos a inflação estava boa, a média de 2% ali, mantendo firme, bem de boa, a gente aqui no Brasil teve a inflação que ultrapassou os 10%, lá em 2015, pode olhar lá no site do BC. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado foi que a galera começou a vender reais pesados e comprar dólares, ou seja, com essa fuga da moeda para fora, muito dinheiro saindo daqui, nossa moeda desvalorizou e desvalorizou muito. Poderia ser o contrário? Até poderia, né? Como está acontecendo agora, que a gente vai falar disso aí mais pra frente. Poderia ser o contrário, nossa moeda está super valorizada, nossa bolsa rompendo máximas históricas. A gente abre o jornal, abre o coisa ali, só escuta desgraça, só dívida, só problema. E mesmo assim nossa bolsa está explodindo. Por quê? Está acontecendo um movimento reverso que aconteceu em 2015. Inclusive eu gravei uma aula no Panorama que eu expliquei um pouco mais detalhado sobre isso aí para vocês. Vou retrasar se eu não estou enganado. Então é isso que está acontecendo. Desse jeitinho aqui, a galera vendeu os nossos reais, encheu a mão no doleta e a fuga de capital começou a mandar o dinheiro para fora, nosso real desvalorizou, perdeu muito valor. E poderia ser o contrário, né? A maneira mais simples, de maneira muito simples aqui, a moeda ela sempre vai refletir as características econômicas de cada país. O real é o reflexo da economia brasileira e o doleta é o reflexo da economia americana. A única diferença é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma moeda contra a outra aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o dólar está custando 5 conto. Dólar está custando 5 conto. Parece que a gente está falando de uma moeda só que não é. A gente está falando, na verdade, de 2 moedas. Estamos falando de uma diferença aqui, uma versus a outra. Porque são 2 economias completamente diferentes. E aí quebra muita gente. O cara quer operar índice, analisa o dólar. Na cabeça dele, o índice e o dólar tem que ser ao contrário. Ele acha que um tem que subir, o outro tem que cair. Sendo que a real intenção não é essa. É a gente analisar qual é a intenção dos investidores gringos sobre a nossa bolsa. Se o dólar aqui dentro está subindo, quer dizer que o cara está fazendo o quê? O cara está vendendo real comprando dólar. Se o dólar está caindo, é ao contrário. Ou seja, está chegando ou está saindo dinheiro aqui do Brasil. É a maneira mais simples que tem de você analisar o doleta. Mas a gente vai falar disso aí mais pra frente com mais calminha. Outra coisa. Aqui
Agora, é massa falar de mercado, tá? O foco aqui agora é falar de mercado, nem tanto falar mais de economia. Então, toda crise, todo desastre financeiro vai causar um pânico. É simples. Todo desastre financeiro vai causar um pânico, vai causar uma instabilidade. E nesses momentos, ninguém quer ficar em ativos de risco. Então, quando o pau começa a quebrar na casa de Noca, os investidores fazem o quê? Opa, vamos meter o pé, vamos procurar segurança. E em momento de crise, todo mundo quer segurança, não tem pra onde correr. Então eles vão vender os ativos inseguros que ele tem, vão comprar ativos de segurança. Entre esses ativos inseguros pode estar o quê? Ações. As ações podem ser ativo de risco, e pode estar passando por algum problema financeiro, alguma coisa ali. Então essas ações aí pode ser que não esteja dando tanto lucro, a moeda do país está um pouquinho mais fraca, eles fazem o quê? E outra coisa, as moedas também são ativos financeiros, tá? Então, para eu comprar ações no Brasil, o que é que eu preciso fazer? Vender dólar, comprar reais. E só depois disso eu consigo comprar as ações. Esse movimento que o mercado faz, onde ele vende o risco e compra a segurança, o mercado chama de um voo para a qualidade. Literalmente é isso. Eles estão tirando dinheiro daqui e levando para a qualidade. E automaticamente uma desvalorização das outras moedas, inclusive os emergentes. Os emergentes acabam sofrendo quando tem essas crises, essas coisas aí. O meu exemplo disso foi a pandemia aí, que o Brasil sangrou, né? Então o dólar se valorizou muito, porque uma pandemia global, o que é que o investidor quer? Todo mundo quer segurança. Então, vou pegar meu dinheiro que está em país aí que tem um risco um pouco maior e vamos levar para os States, porque os States, até então, ele tinha o status de país mais seguro do mundo. Isso mudou um pouco, principalmente com esse governo do Trump aí. Os investidores estão fazendo o movimento reverso, como eu já citei aqui, né? Está tirando muito dinheiro de lá e levando para países emergentes. Tira a grana de lá, que está correndo um risco muito maior, e leva para países que está fora do risco. É isso que o mercado está fazendo. Recentemente eu gravei um vídeo lá no meu Instagram e eu falei sobre a quantidade de dinheiro que está vindo para o Brasil, justamente porque os investidores estão procurando ativos de segurança, países seguros. Aí teve um safo lá, sei lá, que comentou que o Brasil não é um lugar seguro, que o Brasil é não sei o quê. Tudo bem, pode até não ser, mas comparado com as alterações que está rolando nos Estados Unidos e com a nossa taxa de juros que está altíssima, vale muito mais a pena correr risco aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente vai falar disso aí daqui a pouco, mais para frente. Outro ponto importantíssimo pelo qual os investidores compram dólar é a qualidade dos títulos americanos. Não existe títulos governamentais mais seguros que os americanos. Pode ser que tenha alguns europeus ali, como o da Suíça, por exemplo, mas os dos States tá no topo da lista. E até agora, por enquanto, né, não existe título mais seguro que os americanos. Até agora. E por que eles são tão seguros assim? Por conta da credibilidade do governo. A credibilidade de que eles vão receber naquela data futura, naquela data que teve um acordo entre os dois ali. Eu explico melhor um pouco sobre isso na nossa aula lá de taxa de juros, mas de maneira bem resumida, os títulos da dívida nada mais é que uma promessa que o governo vai pagar aos investidores em uma data futura. Então, se por acaso o governo não consegue arcar com esse compromisso, ele perde a credibilidade. Foi exatamente o que aconteceu aqui em 80, 90. Depois vocês pesquisam o que eu estou falando. A galera comprou o título aqui no Brasil, do nada o cara falou, sabe de uma? Foda-se, eu vou pagar mais não. E aí deu calote na galera, né? Deu calote e o Brasil sofreu um pouco com isso aí. Até recuperar a confiança da galera, muita gente perdeu grana, muita gente levou o dinheiro daqui, isso trouxe consequências que não foi tão legal, porque ninguém quer comprar a dívida de um cara que não quer pagar. Como é que eu vou emprestar dinheiro para um cara se o cara já falou que não vai pagar? Aí atrapalha o rolê, né? E a taxa de juros, onde é que a taxa de juros entra nisso aqui? Porque a taxa de juros, ela vai se manter elevada em um retorno sobre o capital muito alto para poder compensar o risco de investir naquele país. Então faça o quê? Deixa uma taxa de juros altíssima para compensar. O cara fala, vou correr um risco, mas em compensação eu vou ter uma boa recompensa. É justamente por isso, por esse motivo aqui, que está rolando esse carry trade aqui no Brasil. Nesse exato momento agora. A gente vai falar disso também no próximo tópico. Porque o nosso Brasil não é um lugar de confiança. Então os caras fazem o quê? Joga a taxa de juros lá em cima, os Estados Unidos está com a taxa de juros baixinha, os caras pegam dinheiro de lá, traz para cá, nossa bolsa explode e fica todo mundo feliz. Isso explica porque que o Brasil está subindo nesses últimos tempos e porque nossos juros é muito alto. Porque isso chama a atenção dos investidores. Pelo fato de ter um retorno muito, muito top. Então eles trazem a grana para cá para valorizar o quê? A nossa moeda. E querendo ou não, valorizando nossa moeda, a nossa bolsa vai para riba e o dólar desvaloriza. Basta vocês verem o dólar aí nesses últimos tempos, o que está acontecendo? Está afundando aí.
Ou seja, rapaziada, de maneira muito simples, existe uma relação muito íntima entre o valor de uma moeda e a credibilidade das finanças públicas. Justamente por isso que a galera tá metendo o pé dos States, porque não tá confiando no Trump. Do nada, todo mundo de boa, o cara, rapaz, sabe de uma, não tô fazendo nada, vou desenrolar uma tarifa ali, vou desenrolar uma taxação ali, vou procurar guerra com o país ali, e aí fica todo mundo meio perdido. Meio perdido, porque os países irresponsáveis, nesse ponto de vista aí, é um risco muito alto você colocar o seu dinheiro lá, por mais que seja os Estados Unidos, cara. Recentemente, essa semana eu falei pra vocês, rapaziada, a China tá vendendo títulos americanos sem medo de ser feliz. Tá desfazendo de tudo, porque essa baixaria toda aí afasta os investidores estrangeiros. Afasta todo mundo. Afasta todo mundo e todo mundo, ninguém vai confiar nesse país e dar o vazar. Pode ser que mude? Pode, já expliquei quando é que vai mudar lá no nosso último panorama. E aí, temos uma coisa bem interessante, porque quem vai financiar esses gastos e esse endividamento do governo é quem? É o investidor. E os investidores não estão a fim de comprar um título que o governo, cujo risco, corre o risco de não pagar, corre o risco de tomar o calote. Então, a moeda ela pode servir como a temperatura pela busca desses títulos públicos. Se a moeda está subindo ou caindo, é dinheiro entrando ou dinheiro saindo? Como é que está aí? O câmbio ele é um fluxo de recursos. O dinheiro está chegando ou o dinheiro está saindo? Aqui no Brasil, ultimamente, o que é está acontecendo? Dinheiro chegando, e não é pouco. E também a política fiscal, né, é outra coisa que movimenta muito essa variação cambial. Se tem duas coisas que têm um poder de afastar capital estrangeiro, é o quê? Excesso de gasto e inflação alta. Mais um motivo que explica porque que a nossa bolsa está explodindo. Porque a nossa inflação, querendo ou não, ela está dentro da banda percentual. Ela está controlada pelo BC, né? O BC tem a meta e tem uma banda percentual que o BC deixa para trabalhar. O que é que acontece? A gente está dentro dessa banda percentual. Pode ser que esteja mascarada? Pode ser. Pode ser que você não está surgindo efeito aí nos seus... nas suas compras mensais? Pode ser. Mas o que vale é o quê? É o que está escrito, né? Se está lá que é 4,30, é 4,30 e está tudo certo. Mas uma coisa que pode movimentar muito o câmbio é a taxa de juros, que é justamente o que a gente vai falar a partir de agora. Mas antes de eu falar de taxa de juros, eu quero ouvir um pouco vocês. Vamos lá, fala comigo aí, time. Até aqui, tamo bem? Clareou a mente, abriu a mente sobre o dólar, sobre o poder do dólar. A gente falou aqui só sobre dólar, time, não falamos sobre nada. Mas quando você fala de dólar, você abraça todo um rolê. Já sabia que o poder dessa taxa de câmbio... E aí, outra coisa também, né? Tem muita gente que parte pro mercado para operar o dólar e não sabe nem o básico do dólar. Não sabe nem como é que o dólar funciona. Tem muita gente que vai dizer, não, fique tranquilo porque o gráfico desconta tudo. Pode ser que seja, mas, porra, a gente como um trader profissional, a gente deveria pelo menos se capacitar de tudo aquilo que está no nosso alcance, velho. Boa noite, Pitão. Fala, meu lindo. Tirar a dúvida contigo aqui, fazendo uma análise, mas é questão de aprendizado mesmo. Quero tirar uma dúvida. Apesar da aula ser de heritage, mas você tocou aí no assunto a questão política, né, dos Estados Unidos. Eu não quero focar na questão de quem está lá nos Estados Unidos e tal, mas os fatos que vem acontecendo lá de lá, é a pressão que ele está fazendo para diminuir a taxa de juros, porque a dívida norte-americana é uma das mais altas, né, do mundo. Isso. E a cada ano que passa, cada governo que entra, a dívida vai só aumentando e uma hora essa conta chega. Ao meu ver, eu acho que ele está querendo diminuir essa taxa de juros, primeiramente, para a dívida dos Estados Unidos vir para um patamar mais baixo, para que ele possa, para que os Estados Unidos em peso possa começar a fazer esses pagamentos, né? Porque acredito eu que essa questão de ficar imprimindo dinheiro, a inflação, ela pode perder, pode ficar desenfreada, né? Chegando num patamar, pode acontecer lá o que acontece aqui constantemente, é a subida desenfreada dos preços. Estaria errado pensar assim, que ele vai fazer essa pressão, não querendo, por exemplo, perguntaram para ele o que ele acha dessa desvalorização do dólar e tal, para mim tá tudo bem. Ainda disse, estamos só no começo, ainda falou, estamos só no começo. Isso mostra a questão de que ele está querendo trazer o dólar, enfraquecimento do dólar perante as outras moedas, aos outros pares, com a finalidade de tentar pagar essa dívida que os Estados Unidos têm com os outros países. E colocar as moedas tipo, no mesmo páreo. Facilitar para ele pagar essa dívida, né? Muita promessa que ele fez lá em relação... É uma promessa meio aqui absurda, mas não vem ao caso. Mas, assim, o que eu vejo é a possibilidade dele querer estancar essa hemorragia
do lado de lá. Sim. Tá errado? Não, tá correto. E ele mesmo já falou praticamente isso, né? Quando você disse aí. Perguntaram ele aí, rapaz, como é que você vê esse dólar caindo aí? O dólar tá desvalorizando, a gente vê um DX aí beirando as mínimas de 2011, no fundo de um canal ali, querendo romper, é o maior patamar ali. O que é que você me diz? Ele, rapaz, estamos apenas começando. Foi o que ele falou. Então ele tem intenção, de fato, de abaixar os juros, né? De desvalorizar bastante esse doleta aí. Ele vai conseguir até o mandato dele finalizar, aí já é outra história. Tanto que ele queria um cara no Fed que ele comandasse. Ele queria uma marionete. Ele falou, vou botar um cara lá que esteja alinhado comigo, eu quero esse cara que vai fazer o que eu quiser, quando eu falar baixa, o cara baixa. E esse foi um dos motivos que o ouro fez o quê? Desde outubro, pode olhar aí, desde outubro, o ouro tá explodindo. Prata explodindo, cobre explodindo, metais preciosos indo embora. Por quê? A galera tá procurando segurança. Porque quando ele fala, eu quero um cara no Fed que eu possa fazer o que eu quiser, ele tá dizendo que o Fed perde a autonomia. Eu não quero um cara que seja autônomo e faça o que é preciso para a economia. Eu quero um cara que faça o que eu quero. E aí ele indicou, como eu falei com vocês no último encontro, ele indicou aquele cara lá, que eu esqueci o nome dele agora. 3 caras ele indicou que os 3 eram parceiro dele. Aí o mercado fez o quê? Porra, se esses caras ganhar... embora. Começou a tirar o dinheiro de lá. E leva pra onde? Pra um país onde não tem esse risco todo. Leva pros emergentes. É Brasil, é México, né? Leva pra esses países aí que tá mais de boa. E aí o mercado tá barato, a nossa bolsa, todo mundo explodiu, a nossa bolsa ficou no mesmo patamar, a gente não andou. Ou seja, se você pegar as bolsas ali e olhar o gráfico anual, você vai observar que a maioria das bolsas deu um pipoco pra cima. Até gravei um vídeo sobre isso. Deu um pipoco pra cima, a gente deu um pipoquinho, voltou e ficou lateralizado. Nossa bolsa não conseguia romper 150 mil, pô. Aí você fala, opa, tem um país ali que tem um potencial muito grande. Só tem um presidente meio mal assombrado, mas o risco lá tá bom, porque eles estão pagando 15% ao ano. Vambora, os caras bora. Aí tome dinheiro pro Brasil. Tome dinheiro pro Brasil e o Brasil tá aí. Se divertindo, né? Batendo máximas atrás de máxima, recorde atrás de recorde, bagunçou tudo aí. Dinheiro chegando aí, muito agressivo. Engraçado que tem um panorama, ainda bem que eu gravo tudo para não ter como mentir. Tem um panorama lá que eu expliquei para vocês a respeito de... O JP Morgan estava recomendando mais de 14 ações do Brasil, compra. Falou, ó, essas ações aqui tá com overrate, vamos comprar. Postei no grupo para vocês, ele postou num dia, no outro as ações começaram a subir 14, né, 10% das ações que eles indicaram. Falei, ó, pode ser uma oportunidade para quem pensa em fazer swing trade. O mercado só foi que foi, velho. E até hoje nunca mais voltou. Então é justamente isso aí que tá acontecendo. E o Lulinha? O Lulinha tá com a mão na cabeça falando, opa, nem queria, vou surfar outra onda. É o que tá acontecendo. Vou surfar outra onda que eu nem queria. Ah, é sucesso. Aí foi que foi, sem medo de ser feliz. É o que acontece, é o que está acontecendo. Então, meus amigos traders, isso aqui é o básico, né, que eu queria passar para vocês a respeito de câmbio. Câmbio é isso aqui. É muito importante para tudo. Tudo que você imaginar é importante o câmbio. Até para nossa inflação, o câmbio é importante. Alguém mais alguma dúvida? Senão eu já vou arrochar lá pro próximo assunto. Se não tem dúvidas, ou eu tô explicando muito bem, ou vocês não estão entendendo porra nenhuma. Vou continuar, pessoal. Dá só um legalzinho aí pra ver se tudo certo. Suave. Pode meter tronco aí. Bora. Vou desativar o microfone aqui. Quem quiser falar, é só dar o legalzinho pra gente aí. Vamos lá, a gente vai falar agora sobre... Opa, show. A gente vai falar agora sobre carry trade. A gente falou sobre diferencial, a gente falou sobre taxa de juros, a gente vai falar agora sobre carry trade, que é o diferencial da taxa de juros. A minha ideia aqui é mostrar para vocês como que a taxa de juros vai impactar diretamente no câmbio. Eu vou usar o exemplo do ien japonês, mas é claro que eu vou mostrar para vocês isso acontecendo na prática, no gráfico ali, com o nosso realzinho. Se a gente observar, o ien ele está se desvalorizando muito forte desde 2020. Basta vocês olhar o gráfico aí, vocês vão observar. Caindo forte desde 2020. E por que isso está acontecendo? Justamente por conta dessa diferença da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos. Então, para ficar mais simples, a gente precisa entender que os países que têm os juros muito alto, geralmente vai atrair mais capital estrangeiro. Não tem pra onde correr. Porque os investimentos, os retornos sobre os investimentos são maiores. Imagina aí um país, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina um país que tem uma taxa de juros de 2% e outro país que tem a taxa de juros de 12%. A gente sabe que a taxa de juros é o que vai definir, de fato, o rendimento ali da renda fixa. O que é que você prefere? Se fosse para você escolher, o que é que você prefere? Você prefere ganhar uma renda ali de 12% ao ano ou 12% ao ano? O que é que você escolheria? 2 ou 12? Simples, né? Justamente por isso que países que têm a taxa de juros muito alta, muito elevada,
começa a atrair cada vez mais capital dos estrangeiros por conta desse retorno que é superior aos investimentos. Esse tipo de operação, onde o cara ganha com essa diferença aí, né, na renda fixa, justamente nesses países que têm os juros altos, é o tal do carry trade. É claro que não precisa ser necessariamente na renda fixa, né? Mas é possível na renda fixa, tudo que você imaginar aí. Só que para fazer essa estratégia, a gente vai precisar de 3 operações. 3 operações. E eu vou descrever para vocês aqui de maneira muito, muito simples como que ela funciona. Imagine que eu tenho uma oportunidade de investimento para você, hein? Tem uma oportunidade aqui para você investir. Geralmente quando o cara fala isso, já sabe, né? Ou é pirâmide, ou é robô, ou é copy, ou é alguma coisa que realmente vai dar merda. Mas fique tranquilo que eu não trabalho com essas coisas, não. Imagina o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Imagina que eu tô caminhando na rua, vocês são meus amigos. Deixa eu ver, o primeiro cara aqui é o que vai servir de exemplo. Quem é César? Tô caminhando na rua e encontrei o César. César, porra, Vitão, tô quebrado aqui, irmão. Tô precisando de 10 conto, velho. 10 conto pra eu pagar um negócio ali no Hope. Você tem essa grana? Eu vou dizer, rapaz, eu não tenho essa grana agora. Mas, se você me procurar de noite, eu vou desenrolar pra você, não é isso? Vou no meu coleguinha agiota. Falei, meu querido, é o seguinte. Tô precisando de 10 conto, cara. Que eu tenho que pagar um negócio no Hope ali. Aí o cara, ó, eu te empresto. Mas você vai ter que me dar uns juros aí. Eu falo, porra, ajude seu irmão. Me ajude que a gente é parceiro. O cara vai dizer, beleza. Vou te cobrar aí 2%. Pra usar o exemplo aqui. Vou te cobrar 2% nesses juros aí. Você me devolve só com 2%. Show. Aí eu chego no César. César, desenrolei o dinheiro aqui, irmão. Agora tem um problema, velho. Eu vou ter que cobrar aí 12%, mano. 12%. Como o César tá desesperado, tá no sonho, quer pagar no Hope ali, senão a pensão aí, a polícia vai bater na porta, ele faz o quê? Ele pega esse dinheiro. Pega o dinheiro emprestado e automaticamente quando o César me pagar, eu vou pagar o agiota lá e vou ficar com o quê? Com os juros. É basicamente o que está acontecendo. Ó, já acabei de dar uma ideia ótima de negócio aí, de crescimento. Quem quiser já sabe, né? Só pelo amor de Deus, procura um agiota crente aí, porque ele não vai matar não, só vai bater e tá tudo certo. Caso de merda. Então, meus manos, é isso aqui, pô. O cara que faz esse tipo de operação, é claro que ele não vai buscar um agiota, né, pai? Óbvio que ele não vai na Jota. Ele vai no banco de um país que tem os juros mais baixos para pegar esse empréstimo. Imagine agora nos Estados Unidos, onde o juros está baixíssimo. Ele pega essa grana nos bancos americanos, porque o custo do dinheiro está mais barato, e vai aplicar num país tipo o Brasil, onde a taxa de juros é 15%. Imagina, mano. E para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Vender meus dólares, comprar os reais, e aí você já sabe o que acontece com esse rolê, né? Eu jogo o real para cima e jogo o dólar para baixo. Cara, não faço não, amigo. Não boto contato desse cara aí, não. Então, é muito simples, ó. Vou no país, pego um empréstimo a 10 conto lá nos Estados Unidos, pego 10 conto a 2%, trago para o Brasil que eu vou ganhar aqui 12% e vou ganhar nessa diferença aqui. Automaticamente eu vou vender dólares e vou comprar reais. Eu vou jogar o dólar para baixo e a nossa moeda vai para onde? Ela vai para cima. Só que, como eu disse, esse tipo de operação tem 3 tipos de operações. Se a gente voltar aqui, ó, primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É empréstimo. Tem que ter um empréstimo no exterior com custo mais baixo. É a primeira operação. A segunda operação é a troca de moeda, onde eu vou desvalorizar a moeda local e vou valorizar a moeda estrangeira, que é o exemplo que eu estou falando para vocês aqui do Brasil. E a terceira coisa é o quê? É a aplicação na renda fixa, com rendimento mais elevado, que a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. Vou explicar na prática aqui uma coisa para vocês. Ó. Na prática, como que isso influencia no câmbio. Cadê? Aqui. Aqui. Então vamos lá. Ao invés de comprar a taxa de juros definida pelos bancos centrais, o modelo comparará, acho que era o mercado, né? O modelo comprará o juro futuro de 10 anos dos países. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Então isso aqui que eu mostrei para vocês, digamos que a taxa de juros de um lugar está 2 e a outra está 12, só que essa taxa de juros que uma está 2 e a outra está 12, quem definiu isso foi o BC. O BC definiu a taxa de juros desse país pelos próximos 12 meses. Só que existe uma taxa de juros futura que elas vão prever onde que o juro vai estar, obviamente, no futuro. Aqui no Brasil, a gente chama essa taxa de juros de Day Fut, lá nos Station, eles chamam de Treasuries. Muito simples. Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso Profit, a gente vem aqui em cotações e aí tem curva de juros. Se a gente observar aqui, ó, o que é que a gente pode perceber?
o mercado já está precificando juros de 2041, filho. 2041, ninguém sabe, nem sabe se vai estar vivo daqui para lá, mas já está precificando juros de 2041. Só que vocês têm que entender uma coisa, por que ele está precificando lá 2041? Porque o mercado, pessoal, precifica tudo antes. Vamos dar exemplo, nossa bolsa está subindo agora. Se Lula perder as eleições, a nossa bolsa não sobe, a nossa bolsa cai, porque ela vai precificar antes de Lula assumir o comando. Se Lula ganhar, a nossa bolsa sobe, porque o mercado vai precificar a queda antes do Lula vencer. O mercado não opera o agora, time. O mercado opera futuro, o mercado olha lá para frente. O mercado tá olhando pro que vai acontecer ano que vem. Se vocês observar aqui, ó, por isso que eu falo pra vocês, pessoal, já rolou corte já, pô, já rolou um corte, é 0,5%. Por quê? Porque eu tô vendo aqui que até o fim do ano, ó, a galera tá precificando um corte ali de mais ou menos 1,5% da nossa Selic. Quem tá dizendo isso aqui sou eu? Não, é o mercado. Por isso que quando tem a reunião da Selic, eu já falo pra vocês antes, pessoal, a Selic é X. Por que eu falo isso? Porque eu chutei? Não, porque eu já vi aqui o que foi que o mercado precificou. O mercado está precificando 13,5, ok, está precificando até o final do ano. Então, até o final do ano, pode ser que daqui para lá muita coisa pode acontecer, que a nossa taxa de juros esteja lá a 13,5. O mercado não se preocupa com agora. O mercado não quer saber nada do agora. O mercado olha para o futuro. É a mesma coisa nos States. Deixa eu entrar no site aqui. Mesma coisa aqui, ó. Nos States. Os States já está precificando os juros daqui a 30 anos, filho. Daqui a 30 anos, o mercado não está preocupado com agora, está preocupado lá na frente. Olha o que aconteceu hoje aqui, ó, quando o Perro veio acima. Eu não vou falar de Perro, tá? Mas o Perro veio ruim, mas foi bom. Olha o que aconteceu quando tá com os juros aqui, ó. Agora, no finalzinho do dia, ele zerou. Mas na hora que veio a notícia, o vagabundo explodiu para mais de 12%, de 2 ou de 10 anos. Mostrando que a economia americana não está morta. Por que ele precifica os juros lá na frente e não precificou o de agora? Porque o de agora não importa mais, filho. Ninguém quer saber nada de agora. A galera quer saber do próximo. Qual é o próximo corte? Como é que a gente precifica isso? E aí fica uma pergunta, né? Como que o mercado vai precificar os juros de 2040, 2041, como a gente viu o exemplo da nossa bolsa aqui? Como é que o mercado precifica isso? Como é que ele sabe que em 2041, 13,75 é o suficiente para a nossa bolsa? Como é que ele sabe que em 2031, eu falei 31, mas é 41, 2031, os juros a 13% é o suficiente? Como é que ele sabe? Nem chegou lá ainda. O que o mercado está precificando? É muito simples. Eles vão pegar o quê? Eles pegam os acontecimentos, eles pegam notícia, informativos, boletim focus, eles pegam tudo isso que está saindo agora e faz uma projeção de quando isso vai impactar no Brasil. Então, vamos supor, Lula falou groselha e ativou ali um benefício lá, pé de meia, sei lá, um exemplo, gastou não sei quantos bilhões no pé de meia. Esse negócio esse dinheiro que ele tá dando para essa galera aí, não vai ter futuro amanhã na bolsa. Não é amanhã que isso aí vai ter efeito. Isso aí vai ter efeito daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Então vamos pegar isso aqui e precificar os juros daqui a 2 anos com essa merda que ele tá fazendo hoje. Porque o mercado olha para onde? Para frente. Com base nessa leitura de notícias e calendário econômico, é por isso que o calendário é importante, para a gente ter noção do que está acontecendo e qual a visão do mercado para o futuro. E ele pega isso, bonitinho, faz lá a movimentação e deixa os juros baseados nisso aqui. E agora que vem a coisa mais interessante, é o quê? Se o mercado já sabe que em 2027 a Selic vai estar 13,5, o que eles podem fazer? Já tem a projeção? Eles podem fazer o quê? Pegar um empréstimo para daqui a 5 anos. Porque daqui a 5 anos eles sabem que a taxa de juros vai estar nesse período e aí eles podem até amortizar se eles quiserem. Tem uns macetes que eles podem fazer. Isso serve tanto para lá, para os Estados Unidos, quanto para o Brasil, quanto para outros países. Isso serve para geralzão. Qual a relação entre inflação, crescimento, mercado de trabalho e juros? Simples, porque quando a economia está forte, a inflação faz o quê? Ela sobe. Quando a inflação sobe, ela puxa a taxa de juros. É automático. E a taxa de juros faz o quê? Lá na frente, ela vai subir lá na frente. Se ela está subindo, o mercado já está olhando lá para o futuro, porque ó, a inflação está subindo aqui, a gente vai ter efeito daqui a 2 anos. E aí olha para lá. Inclusive, o que é que eu faço todo dia de manhã aqui com vocês? O que é que a gente faz análise aqui? Da grade de juros. Aqui, ó. A gente pega a grade de juros até dos próximos 10 anos. Pega a grade de juros dos próximos 10 anos e vamos fazer uma análise. Hoje o exemplo aqui está perfeito. Por quê? Porque a gente tem juros de 27 a 31 caindo e de 32 a 36 subindo. O que é que isso significa? Que as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, até 2031, ok, vai ser bom. De 32 para lá, pode ser que dê merda. É claro que tem muitas coisas que podem acontecer nesse período. Muita gente pode
morrer, nascer, muita coisa pode acontecer. Mas o mercado já se preocupa com isso. Vai ter dias que a gente vai chegar aqui, ó, vai estar tudo vermelho, pá, mais de 1%, que aí é quando eu gosto de operar, porque juros estressados. Se o juros está estressado, movimento forte. Opa, show. Seja para cima, seja para baixo. Tá embolado, juros aqui tá um positivo, um negativo, quer dizer que no longo prazo não vai ser legal. É a mensagem que o mercado tá dando pro governo. Os juros funciona como se fosse um cartão postal pro governo. O mercado ele tem esse poder de movimentar os juros. É um poder que foi conquistado lá em 99, com a oscilação lá, tudo bonitinho. Então os caras fazem o quê? Vamos trabalhar nos juros para os caras verem que não tá tão legal. E digo mais, no dia da reunião do Copom, o Copom vai ter que colocar os juros quando? Exatamente quanto que o mercado já precificou, pai. Então não é o Copom que decide a taxa de juros. Eles vão analisar todo o rolê. Mas se o mercado colocar a próxima reunião, corte, e o Copom, por acaso, aloprar, como aconteceu em um ano aí, não colocar aquilo que o mercado já precificou, você vai ver o mercado na loucura da porra, cara. Porque aí cada um tá falando uma língua, não tá casado bonitinho, não tá direitinho. Por isso que a gente analisa aqui a grade de juros dos próximos 10 anos, que é pra gente ver quais os impactos que vai acontecer ali na nossa bolsa. Simples assim. Agora, pessoal, pega a visão disso aqui, ó. Veja o que aconteceu. Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos caiu forte. Caiu forte em 2020, pandemia, recessão. Isso foi normal, não foi só lá, foi praticamente ali, todos os países teve esse problema. Só que depois as coisas abriram, a economia começou a girar, a inflação começou a subir. E aí fez o quê? Os juros começou a acompanhar a inflação, simples assim. Só que aí tem um problema, mesmo com os State puxando os juros, o que é que o Japão fez? Não, negativo, mantém, não aumentou a taxa de juros. A taxa de juros de 10 anos não acompanhou a taxa de juros dos State. Por quê? Porque lá no Japão tem uma ferramenta do BC que eles não deixam que a taxa de juros tenha uma oscilação. Por quê? Porque eles conseguem manipular o mercado. Pode pesquisar o que eu estou falando. Eles conseguem manipular o mercado e não deixar com que a taxa de juros ultrapasse 1%. E aí pensa comigo, por que eu investiria em um país onde a taxa de juros é praticamente negativa nos próximos 10 anos, não passa de 1%? Por que eu vou investir nesse país? Não faz sentido. O que é que a galera fez? Vai no Japão, pega dinheiro emprestado, leva para os Estados Unidos. Então, na teoria, os países que têm juros mais altos sempre vai atrair mais capital por conta desse retorno sobre os investimentos. Então, os juros de um ano ele é definido pelo BC, mas os juros de 10 anos ele é definido pelo mercado. Se a gente entrar no site do BC aqui, vocês vão observar uma coisa. Os juros aqui, ó, esse aqui, Selic Meta, inclusive tem uma aula bem específica sobre essa Selic Meta, depois vocês vejam. Essa aula aqui de Selic Meta foi o BC que definiu, o Copom definiu, tá tudo certo, é 15%, Mary Christian. Só que a outra inflação lá, outros juros, quem desenrola é o mercado. Se o mercado dizer que na próxima reunião é corte, como ele está fazendo, corte de 0,5%, o BC corta 0,5%. E aí o que é que acontece? Quando você entra no YouTube, tá um carinha com a mão na cabeça lá, meu Deus, Selic caiu. Porra, a peça já tá cantada tem mais de 2 meses, irmão. Tá cantada já até o final do ano. Vídeo bonitinho. Quais os impactos da Selic para os seus investimentos? Você já sabe. Já tá tudo certo. Mas é bom, né? É educativo, bate certo. Então, meus amigos, basicamente isso aqui. Aqui no Brasil a taxa de juros está 15%. E foi definido pelo BC, como eu falei. Nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, o mercado define. Só que o mercado ele tem livre-arbítrio para jogar os juros onde ele quiser. Tudo isso de acordo com as expectativas de crescimento da economia e da inflação. Agora, veja uma coisa interessante com nossos juros alto. Veja que interessante isso aqui. Isso aqui é um site onde a gente analisa o fluxo de entrada na B3. É óbvio que você pode olhar isso aqui diretamente na B3, porém, eles demoram para divulgar, é muito trabalho, eu prefiro esse site aqui. Se a gente observar, praticamente do dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Ano passado também, tá vendo? Tava chegando já muito dinheiro. No final do ano aqui começou a sair, a partir do dia 19, 21 de novembro, começou a sair um pouquinho de dinheiro, depois ele ficou meio que estabilizado e aí rompeu de vez e foi embora. Só chegando grana, paz. Chegando muito dinheiro. Pode observar aqui, ó. Muito, muito, muito dinheiro chegando de estrangeiro. Muita grana chegando. O que é que tá acontecendo com o nosso mercado? Máximas históricas, filho. Não tem pra onde correr. O mercado tá quebrando e amassando. Se a gente colocar no gráfico diário aqui. Vou limpar esses estudos aqui, pô. Olha o gráfico diário. Olha que bagaceira. Bagaceira entre aspas, né? A gente tava aqui meio que... Eu vou até desativar os splits aqui. Pra ficar mais limpo o gráfico. Pronto. A gente tava aqui, ó, meio de ladinho, tal, 25 todo, ó. Subiu um pouquinho, mas não foi essas coisas todas. Chegou no final do ano, o bichinho parece que engatou uma quinta ali e só foi, ó, velho.
E estamos subindo aí mais de quase 50% também. Desde agosto. Ou seja, desde que começou a baixaria com o Trump aí. Depois das tarifas, que ele começou a indicar o cara do Fed, começou a perseguir o Jerome, começou a sair muito dinheiro dos States e procurar o quê? Países que tá longe disso. Pode observar que o ouro dá uma pipocada para cima mais ou menos nesse período aqui também. Só que agora tá mais nítido, tá mais forte, tá mais agressivo o mercado. Porque tá chegando ainda mais dinheiro. Porque com o corte lá, fica interessante eu pegar dinheiro no país como os States e trazer aqui pro Brasil. Muito de boa. O doleta, se a gente olhar o doleta aqui nesses últimos períodos. No gráfico diário. A gente olha aqui praticamente, ó, desde dezembro de 24. O bichinho tá indo-se embora aqui sem medo de ser feliz. 5,20 tá o dólar. 5,20. O futuro, no caso. O spot tem que olhar. Só derretendo, ladeira abaixo. Ah, não, mas o dólar não ia bater 7 conto, não ia bater 6 e pouco, 9 reais, 10 reais, 11 reais. Sensacionalismo, meus amigos trade. Não importa isso aí não. O mercado dá uma puxada para cima, mas tem que entender o contexto. Por que ele puxou para cima agressivo? Tem base para continuar? O que é que o gringo tá achando disso? Porque quem manda na nossa bolsa é o gringo. Nosso mercado pode explodir aí, ó. Ele tá explodindo agora mais cedo por conta disso aí. Mas quem manda no mercado é o quê? 10h30, 11h30. É quando o gringo chega com o pé na porta. Os caras tá trazendo grana ou tá levando? O que é que tá acontecendo? Por que é que o dólar tá subindo? Sem entender isso, já acaba o pânico. Já acaba o pânico de 10, de 20, de 50... 100 reais aí, acho que o dólar vai estar lá em cima. Esse negócio dessas agonias sem ter o conhecimento é um pouco complicado. É um pouco difícil. E aí agora tem um brinde, uma pergunta, né? Tem como a gente saber quando, na parte da manhã, vou operar, mano, eu quero operar, eu quero saber uma coisa. É possível saber se o gringo tá trazendo dinheiro pro Brasil? Sim, tem como. O dólar, como eu falei, ele é um ótimo indicativo, porque o dólar se movimentando para baixo não quer dizer que o índice vai para cima, não. Quer dizer que tem dinheiro. Pode ser que tenha dinheiro chegando pra gente. Pode ser que alguém tenha interesse de manter o realzinho ali mais valorizado que o doleta. Primeiro ponto. E o segundo ponto, tem um ETF, eu vou abrir ele aqui, a gente consegue acompanhar os países emergentes para saber se de fato está chegando dinheiro aqui ou não. Todo dia de manhã eu faço essa análise para saber como que ele está se comportando. Que é esse ETF aqui. O que é que ele significa? Ele significa que a galera fez uma cesta de moedas, uma cesta de ativos, né, de países emergentes. E o Brasil está nesse meio. É Brasil, China, Coreia do Sul. O Brasil ele é o sexto, ou é o quinto. Eu sei que ele tem 6% de parte nesse ETF. Então, o que é que eu analiso? Na parte da manhã, eu estou vendo esse ETF subindo. Opa, tem dinheiro chegando para cá. Tem dinheiro chegando para cá. Agora é ver se esse dinheiro vai ser o suficiente para jogar nosso mercado para cima ou não. Ultimamente, sem medo de ser feliz, tá? Ultimamente, vocês vão analisar, pode até analisar o gráfico dele aí, sem medo de ser feliz. Tá subindo desesperado. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que tem dinheiro chegando pra gente, e se a nossa leitura para a parte da manhã estiver positiva, tem grande chance do mercado explodir para cima, e é nesses dias que eu faço aquele trade mais agressivo de abertura. É claro que não é só isso, é claro que a gente tem que analisar todo um cenário, todo um contexto, mas eu sabendo que tem dinheiro chegando pra gente, isso aqui já me liga um alerta na parte da manhã, de que pode ser que o nosso mercado venha puxar para cima. Inclusive, eu até falei hoje de manhã lá para vocês, né? Ó, presta atenção. Tá chegando os quero-quero pra gente aqui. Pode ser que a gente venha chamar pra cima, e ainda expliquei um pouco do motivo ali, falei um pouco da notícia. Mandei lá pra vocês. Ontem, a mesma coisa. Baseado só nisso? Não, baseado em contexto. Aí junto o contexto com o dinheiro chegando de fora, opa, a galera tá afim de risco. A galera tá afim de alopração. É sempre de janeiro, mano, porque janeiro é que dá a abertura, né? Os DI eu sempre olho o vencimento de janeiro. Eu sempre dou uma olhadinha em janeiro, né? O F, porque pra mim é o mais importante. Cara, eu tenho que dar uma olhadinha na gravação aqui, porque eu acho que eu gravei a tela errada. Acho que eu gravei a tela errada de início. Aí de início você vai ver vocês aqui. Acho que nos primeiros 5 minutos ali, como eu falei, eu gravei só o início. Mas eu vou ver aqui e falo pra vocês qualquer coisa lá. E essa aula aqui, time, se por acaso deixar gravada, eu não vou deixar ela por muito tempo, tá? Eu vou deixar ela 2 dias e depois eu vou remover. Porque esse conteúdo aqui ele é muito relevante. E não vou deixar ele no YouTube, não. Aqui é um brinde pra quem tá na nossa comunidade. Pra quem tá acompanhando a gente aí. Isso aqui eu posso dizer que foi apenas... Eu vou até desmutar aqui, pra gente trocar ideia a partir de agora. Isso aqui foi apenas um aperitivo, né? Um degustativo do que temos aí. Pra vocês entenderem um pouquinho como funciona só o dólar. Pra você entender como funciona o dólar, como funciona o câmbio, como que a gente sabe quando tá chegando dinheiro. Todo dia, esse relatório aqui, ó, da B3, ele é um pouco atrasado mesmo, mas não porque o site atrasa, mas é porque a B3 demora de divulgar, não é divulgado todo dia. Então, por exemplo, aqui, ó, o último que tem foi dia 9, por aquilo que pareça, ó, não saiu do dia 10, então acaba sendo um pouquinho atrasado.
Mano, porque é o que acontece. O cara foca muito em gráfico, como eu falei. Ele quer falar em gráfico, ele quer falar de muita coisa. Não tô dizendo que é certo, que é errado, não, tá, time? Não critico nenhum operacional. Pra mim, todos funcionam. Mas eu acredito que todo mundo já sabe de gráfico, porra. Você já sabe já o que tá acontecendo. Então, Jonathan, boa pergunta aí. O que é que tá acontecendo? O que é que acontece? Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui de novo. Ele já reflete desde cedo, pai. Por quê? Na parte da manhã, se você der uma olhadinha aqui no TradingView ou até aqui no Invest também tem ele, que eu deixo já uma grade salva ali. Se você vier na parte da manhã, ele vai estar fechado. Por exemplo, ele já fechou. Ele fechou quando o mercado americano fecha. Porém, na parte da manhã ele vai estar aqui, ó. Agora está pós-mercado, mas de manhã ele vai estar pré-mercado. Ou seja, eu já vou ter noção se automaticamente está chegando o dinheiro ou não. Se a intenção é trazer ou levar capital. Então, na parte da manhã, aqui vai estar pré-mercado, com atualização aqui conforme o tempo vai passando. Então, geralmente vai ter os dois. Tem uns que não tem. Tem uns que vai ter só essa parte aqui. Vai estar mais ou menos assim, ó. Ô, Vitão, Opa! mas aí o que é relevante é sempre esse da direita aí. É o que está em vermelho agora. Porque o mercado não abriu. De manhã ele vai estar assim, ó. Ele vai estar aqui o nome pré-mercado. Ou, se não tiver pré-mercado, ele vai estar assim, ó. O que é que isso significa? Que não está tendo negócios. Então, eu chego na parte da manhã para analisar. Eu estou vendo aqui sem nada, opa, não tem negócios. Se não tem negócio, não tem dinheiro chegando para a gente. É como eu falo para a galera. Estamos sozinhos hoje, estamos abandonados. Dependemos do nosso rolê. EWZ, não, porque o EWZ ele vai pegar as nossas ações específicas. Já esse ETF aí, ele vai pegar Brasil, China, Coreia do Sul, ele vai pegar a cesta de emergente. O EWZ é só o nosso. Ele vai pegar as nossas ações. São 5 ou 6 ações ali que ele pega somente nosso e deixa bonitinho. Esse aqui não. Esse aqui ele vai pegar Brasil, uma cesta de Brasil, uma cesta de China. Porque, por exemplo, eu quero investir em emergente, né? Eu quero investir em emergente, só que eu não conheço o Brasil, não conheço a Coreia do Sul, não conheço o México. O que é que eu faço? Eu procuro alguém que conhece. Então, vou procurar um ETF, vou investir nesse ETF e esse ETF vai mandar o dinheiro distribuir ali para os países emergentes. Não, porque tem China. Tem China e Coreia do Sul. São 20 países no total. 20 ou 26, esse emergente aí. Esse ETF. Tem outro ETF também que só pega a América aqui, que é Brasil, os 10, mas depois eu falo sobre ele. Mas esse aqui específico é focado em emergentes. Aí tem China, tem tudo aqui. São vários países. É como eu falei, o Brasil vai receber uma parcela desse rolê aí. Acho que o Brasil tem parte nesse rolê aqui de 6%. Só que 6% de todo o capital para o Brasil já é muita coisa. Então, na parte da manhã, aqui vai estar pré-mercado. Aí você vê o pré-mercado aqui. Bonitinho. O VIX é o índice do medo. Ele vai mostrar ali a volatilidade implícita por dia. Porém, nem todo dia o VIX vai estar correlacionado com a gente aqui. Por exemplo, ultimamente o VIX está um pouco diferente. Por quê? Porque ele está indo para uma direção e o medo está assombrando os states. Então, a gente tem o VIX caindo e a nossa bolsa caindo também. A gente pode ter o VIX subindo e a nossa bolsa subindo também. Por quê? Porque os caras estão vendo o medo dos states. Mas daqui a pouco eu acredito que deve normalizar também o VIX. Então você coloca aqui, ó, EEM. Bota aí, se você botar aqui, ó, EEM. EEM. Vai aparecer aqui, ó. Vou mandar o link aí. No Invest ele fica assim, ó. É a mesma coisa, né? O link do Invest também aí. Cara, o que é que a gente faz de manhã? A gente tem que analisar para onde o dinheiro tá indo, pô. Para onde o dinheiro tá indo? É a pergunta simples que a gente tem que se fazer. Esse é o casamento. Para onde tá indo o dinheiro? O dinheiro tá saindo dos Estados Unidos? Sim. Tá chegando pra gente aqui? Não. Porque pode ser que o dinheiro tá saindo de lá e tá indo só pra Europa. Não vem pro Brasil, não vem pros emergentes. Para onde tá indo o dinheiro? O DX tá positivo ou negativo? Como é que tá o minério? Como é que tá o petróleo? Essa positividade e negatividade tá chegando pra gente? Como é que tá os títulos americanos? Tá subindo ou tá caindo? Se tá subindo, tem dinheiro indo pra lá. Como é que tá as commodities? Ouro tá pra cima ou pra baixo? Ouro tá subindo, quer dizer que tá todo mundo procurando segurança. Todo mundo indo pro ouro. E aí a gente vai construindo. Tem notícia ou não? Como é que tá o WZ? Positivo ou negativo? Começa a fazer uma leitura. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tira a visão de trade de amador, com todo respeito a todos, mas tira a visão de trade amador. Região de topo ali. Não, time, vamos lá. Um topinho, né? Ombro, cabeça, ombro. Não, filho.
Não tô dizendo que não funciona, funciona, mas tem que ter contexto. Tem que ter o contexto. Se não tiver contexto, não vale, pô. Se não tiver contexto, você tá só se divertindo aqui, jogando videogame. Qual o contexto do mercado? Onde que ele tá encaixado? Vou dar um exemplo, João. Eu vou falar exatamente a leitura, tá? Eu não opero leilão. Não opero leilão. A abertura. Eu espero ele abrir, confirmar a direção e vou com ele. Vamos lá. Primeira coisa. Vou passar a leitura de hoje aqui. Isso aqui é ouro. Foi o que eu observei na leitura. Essa região aqui do 186,070 e 186,300 é uma região de ponto de controle. Como assim? Se por acaso o mercado consegue trabalhar, ele consegue romper essa região aqui, grande chance dele romper esse fundo e fazer uma correção profunda. Então, para mim, se eu pegasse venda hoje, era até aqui, e para eu vender, pensar em venda, ele tinha que ganhar essa região. Não foi isso que ele fez. Na abertura, essa região de topinho aqui, ó, é a região bem relevante lá de trás, onde ele já tinha respeitado algumas vezes. Show. Ficou encebando aqui nessa região, meio que lateralizando. A gente sabe que quando o mercado segura aqui, ele está pronto para romper. E a depender da direção do dia hoje, dava para pegar um trade o quê? Agressivo. Bem agressivo. Foi exatamente o que ele fez. Descendo para o gráfico de 1 minuto, o que é que eu esperei? Ver como que a primeira vela ia fechar e a direção do Julius. Fechou bem agressiva em cima da região. A probabilidade de ele voltar era pouca. Quando essa vela aqui começou a subir, eu já larguei uma compra. Larguei uma compra agressiva. O stop tá caro? Ficou caro, mas infelizmente o stop tá caro ultimamente. E na abertura eu entrei bem de levinho. E o mercado foi-se embora. Essa região de máxima aqui, o mercado ele ia romper. Eu falei com a galera, pessoal, esse topo aqui não esquece. A gente vai romper. Só que ele vai dar uma segurada. Por quê? Porque é máxima histórica. É máxima histórica. É máxima das máximas. Não tem o que segurar a partir disso aqui. Automaticamente o mercado segurou, deu um trade de venda e foi embora. Mas eu, em momento algum, tirei a leitura compradora. Por quê? Porque eu comecei a olhar pro panorama aqui, ó. Falei, cara, não tem venda, pessoal. Não tem venda. O mercado ele não tá tirando o dinheiro daqui. Ele tá trazendo mais. Então não tem por que vender. E aí a gente começou a conversar justamente a respeito disso. O pessoal tá aqui, ó. Não me deixa mentir. O pessoal que tava na sala aqui. Pessoal, fique esperto. Qualquer venda é correção. Se vender tem que ser curto. Espera voltar numa média do tempo gráfico menor para quem quiser comprar. E compra. Analisa os 12 minutos. Espera gatilhos a favor do movimento. É o que eu falei. Por quê? Porque a gente viu o cenário todo, o contexto geral. E com base nisso a gente vai lançando. O problema é que o cara fica focado em região. O cara fica focado em uma coisa só. No padrãozinho que ele pega lá. Não, pô. Tem que entender, pensar. Você tem que ter mente de quê? De profissional. Tem um cara que eu acompanho muito, inclusive vou compartilhar novamente lá para vocês uma série que ele fez entrevistando trader de mesa. São 5 episódios, muito bom. É o Luan Aral lá da Genial. É um cara que eu sempre tô recomendando, por quê? Porque eu acompanho poucos operadores de corretora. Esses caras que ficam operando, bota a ordem na tela, eu acompanho poucos, porque ali, sei lá, não gosto. Mas o Luan é um cara que eu acompanho há um tempo e é um cara que é de verdade. Não pelo ele operando, não, mas o que o cara fala. Você entende se o cara é bom porque o cara fala. Ele explica sobre o mercado. E ele fez uma entrevista na Genial, em outras corretoras, por incrível que pareça, mostrando como que um trader institucional analisa o mercado. Vocês vão ver. O cara não olha para gráfico. O último patamar que ele vai olhar é o gráfico. A última coisa que ele vai olhar é o gráfico. O gráfico é para tomar decisão para uma direção que ele já sabe que o mercado pode ir. Uma direção que ele já quer que o mercado vá, entendeu? Ele já tem essa decisão, ele já tem essa visão, e o que ele faz com base nisso é o quê? É comprar, é vender, é procurar operações baseado nisso. Vejam lá ontem, que foi o que eu falei para vocês, se o mercado bater no 790, vou lascar uma venda agressiva, principalmente se o IPCA vier acima ou abaixo. Ele não chegou a tocar no 790, mas chegou perto. Quando ele chegou aqui, veja no meu Instagram, porque ele já subiu, então veja no grupo, tomou uma sapecada aqui, ó, lepo. Nessa vendinha aqui já pagou, por quê? Leitura estava de início levemente negativa e PCA jogava a gente para baixo. Por que eu vou ter medo? Clica, se eu tomasse stop, cara, só não stopa quem não opera. Essa é a realidade. Ou não, só quem não opera, mas tá bom. Fiz a vendinha por aqui, o mercado pagou. Mas por quê? Porque a leitura estava lá. É fácil isso? Não é fácil não, pô. Não é fácil não. É uma coisa que você tem que treinar todo dia. E uma coisa muito complicada é o quê? Que você não consegue treinar isso no replay, por exemplo. Não dá para ter. Como é que eu vou treinar, analisar o mercado no replay? Não tem como, tem que ser ao vivo. Então todo dia é vir, é analisar, é marcar, é ver aonde ele está indo, por que ele está indo, quem está positivo, por que está positivo, o que é que está puxando mais no dia. E com base nisso, seguir. Tem uma aula muito massa que eu já até coloquei para vocês, que eu falo sobre ciclo de precificação. Nessa aula eu explico detalhadamente. Está lá no YouTube, no curso gratuito. Tem lá, curso gratuito. Nessa aula eu explico justamente sobre isso. Assistam lá que vocês vão ver.
O mercado ele não olha gráfico. Gráfico é a última instância. É importante? É. Não estou dizendo que não é. Ele é importantíssimo, até porque a gente precisa de região para clicar. Nosso stop tem que estar barato, tudo isso aí. Mas quando você já tem noção para onde ele vai, fica muito mais simples. Não é que fica fácil. Quem fala que é fácil, tá mentindo. Fica mais simples de você seguir a direção. E aí atrapalha. Atrapalha o rolê do cara. Eu já mandei. Depois tem na verdade, tem lá, ó. Olha lá, como o índice realmente funciona. São 6 aulas que tem ali. Eu acho que são 6. Deixa eu ver aqui. Né? Ó, isso aqui é um curso, pessoal. Isso aqui é um curso de grátis aqui, ó. Ciclo de precificação, o básico funciona, volume profile, gestão de risco, condução e síndrome do apostador. Todo mundo tem que assistir essa aula aqui, ó. Síndrome do apostador. São 5 aulas. 6 aulas, 6 vídeos. Vocês assistirem aí. Assiste esses vídeos aqui, vocês vão ver que só o que vocês vão aprender aqui já vai valer já muita coisa. Eu vou mandar novamente, caso alguém entrou no grupo depois, mas eu vou mandar de novo lá assim que acaba aqui. Beleza, meus amigos trade? Vamos lá agora. Pra galera que tá me perguntando como é que funciona o nosso treinamento. Pessoal, quem quiser sair agora pode sair. Porque aqui eu vou... Eu não ia mostrar sobre isso, mas como uma galera veio no privado me chamar, eu vou mostrar aqui só como é que funciona. Tem uma galera que tá com a gente também aqui que pode confirmar se é ou se não é. Se é isso ou não. É vai ou não? Hã? Tô mentindo? Tô mentindo não? Hã? Ok. Parecendo o parceiro do Leo lá, o 38. Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona o nosso treinamento. Quem quiser participar com a gente aí, depois, estou à disposição. Primeiro, não consigo começar o rolê de início sem entender o mercado, pá. Então aqui, ó, tem macroeconomia. Ciclo de precificação, macro, micro, inflação, tudo que vocês precisam entender. Aqui não tem tudo? Não. Tem tudo necessário para vocês dominar essa parte aí de macroeconomia e entender a direção do índice. Aqui é prática, são 4 aulas que a gente vai fazer aqui a importância da macro, como que a gente analisa o calendário econômico, como que a gente faz o panorama de abertura, que são 2 aulas, né? Então são o complemento disso aqui. Análise gráfica, que eu acho que é o que todo mundo já sabe, mas como eu disse, é importante. Correlações, que é o que a gente vai analisar aqui nas correlações, todas a importância dela, porque cada uma, como é que a gente pega, como é que a gente analisa. Footprint, que na minha opinião é o que faz a gente pegar o stop barato. Então aqui vocês vão entender tudo. Tem o nosso cracudo aqui. Esse cracudo aqui é famoso, hein? Cracudo. Tem um checklist operacional que você vai entender como é que você coloca na prática. E aqui é um intensivo que a gente fez. Esse intensivo que a gente fez, quando o Footprint ele mudou um pouquinho ali as configurações, a gente fez o quê? Gravou umas aulas aqui, foi ao vivo essas aulas aqui e a gente faz exatamente sobre isso aqui. A gente mudou as configurações do Footprint, né? Ela tá por aqui. Ela falou sobre trava de BOV, opções e ali foi só prática. Plano de trade, aqui eu falo de frequência de mercado, panorama de abertura, justo, justíssimo, média, volatilidade para o dia, probabilidade. E aqui embaixo ó, tem a parte de notícias, é exclusivo para notícias. Então aqui eu vou explicar as notícias, aqui eu vou detalhar cada uma delas como é que opera. Então tem CPI, IPP, né? IPCA, são 2 aulas. Tem uma prática, indicadores econômicos, aqui eu falo dos mais importantes, que é que você espera de cada um. E Perro, por que tem 3 aulas de Perro? Porque Perro é alma, né, pai? Perro você tem que estar... na visão. Igual hoje. Hoje quem não estava esperto tomou logo no perro. Por quê? Não entendeu? Aqui é a gestão de risco, quando eu falo de condução, horário, porque tem um horário importante. Pô, a bolsa, pessoal, ela funciona por horário. Tem horário importante. Tem hora que ela anda mais, tem hora que ela anda menos. Aqui eu explico sobre isso. Gestão de risco, gestão de volatilidade, é quando o mercado está meio muito rápido, tipo agora, né? Aumentou o spread, o que é que a gente faz? Diminuiu. Tem a aula aí da Goodnight. Goodnight já foi embora, né? Mas tem a aula dela aí, sobre mesa proprietária, quem quer entender mais sobre mesa, quer operar por mesa, gosta de mesa. Psicologia do trade, aqui é nosso parceiro, o Matheus, então ele sempre dá uma olhinha pra gente aí, tem até que falar com ele pra gente marcar outra. E aqui é o do Doleta. Eu não opero dólar, time, eu não opero dólar, o meu foco é índice, 100% índice. Por quê? Porque é um ativo que eu gosto, sou apaixonado pelo índice. Mas em compensação, aqui você vai entender literalmente tudo do dólar. Tudo. Taxa uva, VTC, a gente tem uma planilha que a gente faz as marcações. Tem o CME2, VTC2, tem tudo aqui que você vai entender sobre dólar. Precisa operar? Não. Mas você vai fazer o quê? Você vai entender como ele funciona. Porque se você entender como ele funciona, você vai olhar pro dólar com outro olhar. Você não vai olhar pro dólar com aquele olhar de nossa, meu Deus. E tem os grupos. Como é que funcionam os grupos aqui? Tem o grupo de estudos, que é a resenha da galera, a sala educacional e tem o Telegram, onde eu posto lá panorama da semana, as aulas que tem, replay, posto tudo lá. Tudo isso aqui. Para quem tem 3 meses de sala, então você vai estar com a gente ali durante 3 meses. Qual o meu conselho que eu dou para todo mundo? Cara, entrou na mentoria? Não entra na sala, porra. Não entra na sala, são 3 meses. Os 3 meses só vai contar do momento que você entrar para operar com a gente. Por que eu falo isso? Porque você vai aproveitar melhor
Você vai entender melhor, você vai ficar mais tranquilo, você vai já ter uma visão mais formada, você vai ter uma visão mais, já entender o que é que a gente está falando. Quando a gente fala IPCA vem acima é isso, vem abaixo é isso, por quê? Você já vai estar ligado. Então, qual é o meu conselho? Que o cara estude até aqui, ó. Estuda até o módulo de footprint. O que é o footprint? Essas porrinhas aqui, ó, que fica no gráfico aqui, ó. Essas marcações, esses negócios aqui que fica no topo, na mínima, como é que faz para analisar cada um deles. Esse negócio aqui, nos 5 minutos que é melhor. Isso aqui que é o footprint. Isso aqui é um macete top que você consegue entender mais o candle, né? Como que o candle tá, é de força ou não, é fraco, é forte. Esse candle aqui, dá para colocar o stop aqui? Tem defesa, não tem? Isso aí que a gente já conversou. Então, meu conselho é, não entra na sala e não entra na mentoria, entra na sala não, pô. Se você fizer isso, não é que é ruim, é que você não vai conseguir desfrutar ao máximo, aproveitar ao máximo aquilo que a gente pode oferecer. Eu acho que seria mais interessante. Trava de Ibov, aí é uma aula que a gente fala sobre opções, as opções. Que a gente consegue pegar as opções no site da B3, resumidamente. E eu acho que é isso. Então são 3 meses de sala que você tem com a gente aqui. Vai passar os 3 meses lá, operando com a gente. As aulas, como é que funciona? Eu não abro muita vaga. Por que eu não abro muita vaga? Eu não faço lançamento? Porque aqui requer atenção. Então você terminou o módulo 1, o que a gente faz? Reunião particular, individual. Não ensina opções. A gente teve uma aula sobre opções com um colega que ele explicou pra gente como é opções, como funcionam as opções, como que você opera, como que você analisa. Tem a aula aqui. Eu não opero opções. Mas tem a aulinha aqui. Tem um cara bom aqui, um cara que cola com a gente que ele manja muito de opções. Ele tá no grupo lá, tá sempre pagando uns bisu pra galera, mas não é o nosso foco. Depois de cada módulo aqui, time, o que é que vai acontecer? Terminei macroeconomia, aí a gente tem uma aula individual. A aula é individual, eu e você, que a gente vai trocar ideia, eu vou te explicar, vou tirar suas dúvidas. É individual, por quê? Porque pra mim o cara só evolui assim. Eu sempre tô perguntando, ei pai, como é que você tá? Como é que isso? Como é que aquilo? Por quê? Eu quero ver a evolução. Não tô conseguindo entender, vamos fazer o replay. Eu quero ver você operando no replay, pra ver se você tá aplicando o que a gente tá ensinando ou não. Tá acompanhando o nosso método ou não. Basicamente é isso aqui. Terminei a análise gráfica, a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? Vai pegar bonitinho lá e vai estudar ali as aulas. Uma coisa bem interessante é que eu gravei essas aulas aqui, ó. Vocês observar, não são aulas longas. São aulas de 5 minutos, né? 10 minutos, mais ou menos isso aqui. Lá, 5 minutos. Por quê? Pra não ficar cansativo, pô. Senão você fica meio perdido. Você fala, putz. Não, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. No máximo ali que tem 25 minutos. Só as aulas ao vivo que é um pouco mais, né? Não, o grupo de network é o grupo com a galera da mentoria. Com a galera que já fez a mentoria. Inclusive tem uns aqui, ó, que já fez, tá com a gente aqui. Tem aí o Cris, tem o Bruno, tem o César. É lá esse grupo. Tem o Igor não, o outro Igor já foi. O Léo tá aí. Então, a gente faz o que nesse grupo? Troca ideia, pô, é resenha. Lá a gente é informações, manda as operações, manda análise. Os caras lá trocam uma ideia. O grupo do Telegram, ele é fechado. Todo domingo, panorama da semana, os acontecimentos, as notícias que podem movimentar, a direção que o mercado pode seguir, por que cada coisa vai acontecer. Eu mando tudo no Telegram. Replay no Telegram. Porque você imagina se eu coloco o replay aqui. Todo replay que eu colocar aqui vai ficar bem 1000 aulas. Já tem aqui quantas aulas? Ó, 111 aulas. Imagina se eu coloco o replay. Mas são aulas curtas, tá? Imagina se eu coloco todo o replay. Aí não. E o grupo da sala é onde eu mando o link todo dia de manhã. Todo dia, 8h40, mando o link da sala. A sala, o microfone é aberto. A gente vai trocar ideia lá. Eu vou explicando o que é que vai acontecer. A minha visão para o mercado. Não é uma sala de cal, então minha ordem não fica na tela. Porém, eu explico o quê? Regiões. Explico para vocês o que é que vai acontecer. Baseado em que? Tem um grupo aqui, ó. Vou limpar aqui, sem dizer que é sacanagem minha. Vou excluir todos os estudos, né? Exclui tudo. Eu tenho um grupo aqui, que é o grupo só com a galera da mentoria. Nem todo mundo tá no grupo. Mas aqui, não é, a ideia desse grupo aqui não é você copiar as minhas operações. É você fazer o quê? De início, que você está aprendendo as marcações, você vai vir aqui no grupo, ó. Eu vou te adicionar, tem até um carinha aqui para adicionar aqui. Daqui a pouco eu adiciono. E aí vai ter a minha marcação. Todo dia de manhã, ó. Hoje, 8h50, eu compartilho. Só você que chegar aqui, ó. Dá um clique. Ok. Acrescentar. As minhas marcações aparecendo na tela aqui. Você vai ter a mesma região que eu. Não é para você copiar. É para você... Enquanto você aprende, você tá desenrolando bonitinho ali. Tá pegando as marcações. Tá vendo na prática como é que funciona. Basicamente, time, é esse aqui. Mas alguém alguma dúvida? Quem tiver interesse, eu vou colocar uma lista lá no grupo. Vou deixar somente 10 vagas, como eu falei. Não posso abrir mais que isso, senão não consigo fazer aula individual com todo mundo. E pra mim tem que ser individual. O que faz você crescer no mercado é isso, acompanhamento individual. Não é de bolão, mutirão, 100, 300, 400, não. Senão, complicado. Vou colocar o link lá, mano, e aí eu explico pra você direitinho. Quanto que custa? 10 mil. Quanto que custa? 997.
ou 12 vezes de R$ 90. Só isso. Já com sala, com tudo. O psicólogo você tem 40 minutos de individual com ele. Se quiser trocar ideia com o cara, tem 40 minutos lá de brinde. Contador tem isso aí. Tô com dificuldade. Tem um carinha lá que vai lhe ajudar com sua contabilidade também. Tá de graça, time. Por isso que eu não abro muita oportunidade. Só pra quem tá no grupo. E sala tem também. A sala é 197. Porém, é aquele negócio. Eu não indico muito a sala, mano. Não indico muito a sala. Porque a sala você vai estar com a gente ali e tal. Apesar do seu microfone estar aberto, mas eu vou tirar dúvidas referente ao quê? À operação. Ao movimento, entendeu? Pra quem tá na sala, pra quem já é da mentoria, a sala é praticamente de graça. Depois que vencer os 3 meses. Venceu os 3 meses, a sala fica praticamente de graça. E esse grupo que vocês estão aí, a galera que tá no grupo aberto, todo dia ali eu vou compartilhar as ideias com vocês. Minha visão, tudo bonitinho. Pra quem quiser tá atento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a lista lá, eu vou abrir as 10 vagas, quem tiver interesse me chama, a gente fecha direitinho aí e já acerta já pra vocês começarem a estudar e depois do carnaval a gente chegar quebrando e amassando. Lembrando que a bolsa fecha sexta-feira, só vai voltar na quarta de tarde, que eu só volto na quinta, mas eu nem vou operar. Eu só opero segunda, mas vou abrir a sala na quinta-feira ali só pra estar com a galera. E é isso, time. Mais alguém alguma dúvida? A sala, por quanto tempo? 3 meses, pai. São 3 meses de sala. Como eu falei, não indico você chegar e entrar na sala. Indico você pegar o material, estudar. Para quem não tá no grupozinho lá, eu mando o link uma vez por semana para você participar, sem contabilizar dos seus dias. Vou mandar o link, você vai assistir a sala com a gente uma vez na semana. Tudo bonitinho, só para você já ir pegando o feeling da galera, o movimento, né, as coisas que a gente fala ali, bonitinho, sem contabilizar. Depois que você terminar ali e você achar que tá pronto, a gente tiver as reuniões individuais, aí você entra na sala e começa a contar os 3 meses. Show, mano, me chama aí que a gente troca ideia. Quem tiver já interesse aí, antes de colocar a lista lá, me chama que eu troco ideia. Não era nem interesse a gente falar sobre isso aqui, porque a ideia era só passar conhecimento, mas como vocês me chamaram no privado ali muito, acabou que coisou. Eu vou mandar para vocês no grupo aí